Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe. É muito importante que você curta esse vídeo para que ele possa alcançar outras pessoas. Então, sem demoras, vamos ler aqui João, do verso 27 até o verso 42. É a continuação da história anterior da mulher samaritana, em que Jesus ele começou um diálogo com ela e ali ele se revelou primeiramente a ela como um profeta, ela mesmo o reconheceu dessa maneira, e depois ele se revelou a ela como Messias. Então vamos ver aqui o que aconteceu depois disso. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que está conversando com ela. Muito provavelmente porque se sentiram constrangidos. Então deixou o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Ou seja, os discípulos chegaram logo no momento que ele tinha encerrado a conversa com ela. A reação imediata dela foi deixar o que ela estava fazendo e aí ela foi fazer o quê? Voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ou seja, aquela mulher, ela, depois de ter conhecido Cristo, ela quis despertar um interesse, uma curiosidade naquelas pessoas. E para ela despertar essa curiosidade, esse interesse, ela usou o testemunho pessoal dela, onde ela falou assim, ó, ele está falando tudo o que eu tenho feito. Ou seja, ele está revelando as coisas a mim. É, o meu íntimo, né, no caso. E eles foram lá. Enquanto isso, os discípulos de Jesus que tinham acabado de chegar com as compras, né, insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. E aí os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Então o que ele estava falando aqui era o seguinte: Olha, eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem, não vão saber o que é agora. E aí eles ficaram, mas será que alguém trouxe alguma comida para ele, uma fruta desconhecida, um prato típico da cidade? E aí Jesus disse para eles: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, a comida de Jesus, o alimento de Jesus era justamente fazer o quê? A obra de Deus. E quando a gente fala de comida, a gente se remete a fortalecimento. Estar fortalecido em Deus é fazer a obra de Deus e fazer a vontade daquele que enviou para fazer a boa obra. Porque muitas vezes as pessoas se sentem inúteis, se sentem sem serventia, porque não fazem a obra que Deus enviou elas para fazer. Então isso acaba enfraquecendo elas de uma maneira espiritual e muitas vezes até física. Então Jesus ele estava deixando claro aqui que fazer a vontade de Deus e fazer a obra de Deus é uma alimentação para a alma e para o espírito. E aí Jesus fala assim: Vocês não dizem daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu imagino as pessoas vindo ao encontro dele subindo para ver realmente o que aquela mulher falou, despertando a curiosidade para ver quem que era aquele homem de quem ela tinha falado. E aí Jesus fala que essas pessoas que estão subindo, ou que ele vai descer lá para falar com elas, elas são uma colheita. E uma colheita já pronta e preparada, onde não precisava de preparo anterior. E por que não precisava de preparo anterior? Porque, ó, 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que alegram juntos o que semeia e o que colhe. Ou seja, na hora de fazer a vontade de Deus, nós colhemos o nosso salário e o fruto, e aquilo que nos alimenta, e ele serve até para a vida eterna. E a pessoa que colhe, não só ela se alegra, mas se alegra também aquele que semeou.
porque essa pessoa ela foi fruto de uma semeadura. E de quem é essa semeadura? Aí ele vem falar aqui, ó, assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do fruto do trabalho deles. E aqui, principalmente, ele estava falando a respeito dos profetas que vinham profetizando antes em Israel, em que esses profetas haviam feito um trabalho duro e plantado a semente ali do reino de Deus. E aí quando Jesus ele chega para quê? Justamente para colher. Ele fala, ó, para os apóstolos, o que vai acontecer com vocês agora é que vocês vão usufruir daquilo que outros plantaram. Então vocês vão ser aquelas pessoas que vão conseguir pegar todas as coisas que foram feitas anteriormente e vão conseguir usufruir delas. E aqui no usufruir não é nem no sentido de se aproveitar, mas é no sentido de aquilo que vem sendo preparado, ele vai ser consumado nesse momento. E aí vem a outra epígrafe aqui, é muitos samaritanos creem. É o 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado para a mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Então, o nosso testemunho de vida pessoal, ele é muito importante porque ele testifica na vida de outras pessoas e outras pessoas elas creem através do nosso testemunho pessoal. Então, o testemunho pessoal é uma ferramenta poderosa para se evangelizar as pessoas que não creem ou estão à espera de algo, como era nesse caso. E assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher, aqueles samaritanos: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Essa aqui é outra fase do evangelismo eficaz. Um evangelismo eficaz não é só quando você conta o seu testemunho e atrai as pessoas para Cristo, mas é quando elas têm o interesse de não só conhecer a Cristo pelo seu testemunho pessoal, mas conhecer a Cristo de perto e ter o próprio testemunho pessoal delas a respeito de quem é Cristo. E isso é muito importante, porque, veja, uma consolidação, ela feita no testemunho de outra pessoa, ela vai ter vários tipos de problema. E o principal é que ela depende daquela pessoa para manter uma fé. E isso é o que não pode acontecer, porque outra pessoa ela pode testemunhar de Cristo e mesmo assim ela não permanecer nos caminhos. Então é importante que nós tenhamos o nosso testemunho, porque esse testemunho ele vai fazer parte das nossas experiências e as nossas experiências são aquilo que vão consolidar a nossa fé. Então esses samaritanos, eles tiveram curiosidade, creram até no testemunho em quem era pelo testemunho da mulher, mas eles foram para a fase seguinte. E a frase seguinte era o quê? Eles testemunharem pessoalmente a respeito de quem é Cristo. Por isso que o evangelho ainda cresce nos dias de hoje, porque nós não testemunhamos somente a respeito dos apóstolos, mas nós temos as experiências de vida que Cristo ele continua fazendo e não só aquilo que ele fez em um passado que às vezes parece distante, mas Cristo ele continua atuando em todo momento na nossa vida cotidiana. E isso é muito importante para que nós entendamos qual é a magnitude das revelações e do evangelho, que não é algo que só está aqui na Bíblia, mas que ele nasce na Bíblia e ele alcança a vida das pessoas através dessa obra, que é uma obra viva, é uma obra eficaz. Eu espero que você gostou. Curte, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. A sua presença é muito importante para que esse canal continue ativo e que a gente possa espalhar a mensagem do Reino de Deus para outras pessoas. Muito obrigado e até logo.